Você se considera uma pessoa corajosa? Na vida, teremos que enfrentar muitas fornalhas de fogo ardente e precisamos de coragem. É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma aula. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando a você que aqui não é uma pré-aula, é uma aula completa, desde o início até o fim, aonde eu comento a lição por inteiro. É uma lição que serve para aqueles que são professores prepararem, ajudar também a preparar sua aula e também aquelas pessoas que não podem, por algum motivo, participar da escola dominical naquela semana. Então ele tem aqui uma possibilidade de não perder a lição. Lembrando que a intenção do canal não é fazer com que você deixe de ir ao templo para poder aprender juntamente com a igreja local ao qual você pertence. Porém, é uma forma também de ajudar aqueles que não podem ou aqueles que são professores a preparar a sua aula. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho pedir ao Senhor, Pai querido, Pai de amor, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades da Tua Palavra mais uma vez. Que o Senhor também ilumine a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos compreender e colocarmos em prática o que vamos aprender nessa lição. Senhor, toma cada professor, cada professora, não deixa desistir, não deixa parar, não deixa desanimar. Senhor querido, toca no coração daqueles que estão assistindo também, para poder, Pai querido, compartilhar esse vídeo, falar desse canal, Senhor querido, Senhor amado, para outras pessoas, para que vidas possam ser edificadas, Senhor. É assim que a sua palavra é propagada, através de nós, Senhor, compartilharmos, falarmos, Senhor. Então que o Senhor use teus filhos também como um instrumento para poder, Senhor, levar esse canal a vidas que não conhecem ainda e para que eles possam ser instruídos. Nos dá um programa, mais uma vez, edificante, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então não deixe de compartilhar esse vídeo de hoje, essa aula de hoje. Tem um botãozinho aqui que você pode compartilhar, enviando para suas redes sociais. Se inscreva, ative o sininho das notificações, coloque lá todas as notificações. Deixe o seu like e faça o seu comentário de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil. O que você achou dessa aula também. Isso é importante, tá bom? Que Deus possa continuar nos dando graça. E a lição de hoje é a lição de número 6, que será ministrada no dia 11 de agosto de 2024, com o tema Coragem para enfrentar a fornalha ardente. Você se considera uma pessoa corajosa? É preciso de coragem vindo da parte de Deus. Não é uma coragem apenas humana. É uma coragem que vem através da ação do Espírito Santo em nossa vida. Texto principal. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Daniel 3,17. Olha a coragem desses jovens. Mas veja bem em quem eles estão baseados para ter essa coragem. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Então, eles sabem que, eles confiam que Deus pode livrar. Então, essa coragem vem da sua confiança. Não é uma coragem que tem seu início em nós mesmos, mas vem da nossa confiança em Deus. Como está a sua confiança em Deus? Resumo da lição. Se demonstrarmos a coragem de recusar a idolatria, podemos confiar que Deus nos protegerá. Então nós tomamos a decisão de não querer viver uma vida de idolatria, mas essa decisão também já está baseada no agir de Deus em nossa vida para termos coragem que o Senhor é aquele, confiança que Deus é aquele que merece nós confiarmos nele e por isso nós temos coragem para poder rejeitar esse tipo de coisa.
Texto bíblico, Daniel 3, do 1 ao 6. Eu quero fazer um pequeno comentário aqui sobre esse texto de hoje. Daniel 3, 1 vai falar da construção da estátua. Daniel 3, 2 e 3 vai falar da consagração da estátua, como se fosse ali a inauguração da estátua. Daniel 3, 4 e 5 vai falar da proclamação para adoração da estátua. Ou seja, vocês, na inauguração da estátua, têm que se prostrar. E Daniel 3, 6 vai falar da punição para quem não adorar a estátua. Então você tem aí a temática desses versículos dentro desse assunto da adoração da estátua que Nabucodonosor fez. Objetivos da lição. Ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai narrar o episódio em que o rei mandou construir a estátua de ouro. O segundo tópico inspira-se com a coragem dos amigos de Daniel. Inspirar-se com a coragem dos amigos de Daniel. E o terceiro tópico, compreender o conceito de idolatria e a sua aplicação atualmente. Porque nós temos que entender que idolatria não é apenas você se prostrar diante de uma imagem. Vai muito além do que isso. Introdução. Nesta lição trataremos do episódio em que Ananias, Misael e Azarias, e talvez você diga, por que Ananias, Misael e Azarias? Porque esses eram os nomes deles. Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes babilônios, tá? Então a gente trata sempre pelo nome deles. Resistem bravamente à ordem de Nabucodonosor para que todos adorassem a estátua de ouro que ele erigida. Por ele erigida, nesse caso. A gente está tratando muito da palavra coragem, mas entenda, não é uma coragem que vem de nós. Às vezes tem pessoas, fulano é corajoso, ele fala mesmo, ele tá pronto para brigar. Não é esse tipo de coragem, isso é uma coragem carnal. Nós estamos falando de uma coragem aqui que é efeito de uma ação de Deus, de uma confiança em Deus, e assim o Espírito Santo nos dá força para podermos resistir. Esse é um relato de como 3 jovens tementes a Deus ousam enfrentar um monarca tirano e totalitário que procurou impor sua religião a todas as pessoas. Imagine você se negar a fazer algo para alguém apenas. Só que aqui eles não estão se negando a fazer algo para uma pessoa comum. Eles estão se negando a fazer algo diante de um rei que tinha poder humano para mandar até matar, como foi o caso. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Mesmo ameaçados de morte, eles não negaram ao Deus Altíssimo, preferindo enfrentar a fornalha ardente. Quantas pessoas no decorrer dos tempos têm morrido por não negar o nome de Jesus? Aí alguém diz assim, mas o que adiantou essa coragem? Eles morreram, mas era o momento da partida. Eles vão até o fim. Se para poder ir até o fim, fazer a vontade de Deus é necessário rejeitar isso, eles rejeitam. E aí eles pagam com a vida por causa disso, mas acontece que eles passam por um martírio, mas acontece que o Senhor está ali, recebendo as suas vidas. Então não é nenhuma vergonha, porque você vai rejeitar, você vai negar. Às vezes não é uma questão de ter um decreto de morte para a pessoa, mas é uma questão de você ser cancelado, com o uso da palavra de hoje, um cancelamento. Então o jovem que não faz o que a maioria faz vai ser cancelado, vai ser excluído do grupo. Ainda que excluam, ainda que desprezem, a questão é continuar confiando e obedecendo a Deus. Nesse estudo, além de inspirados pela resistência dos jovens hebreus, eles foram resistentes, seremos advertidos sobre os cuidados com as formas sutis de idolatria que procuram retirar a centralidade de Deus de nossas vidas. Então, além de falar da resistência, nós vamos também ter um cuidado de observar formas de idolatrias. Tópico 1. O rei totalitário manda construir uma estátua de ouro. Então, o rei tomou a decisão de construir uma estátua de ouro e nós vamos entender como tudo isso aconteceu. 1. O endeusamento do rei. Ao longo da história, muitos homens tentaram assumir a posição de deuses em busca de glória e reverência. As pessoas, elas são tomadas por essa necessidade de serem adoradas, de serem reverenciadas, de serem respeitadas, e para isso elas querem poder. Elas querem estar no poder para não perder essa posição. Então, durante toda a história,
Sempre houveram pessoas que se comportaram dessa maneira. Em pleno século XXI, ainda existem pessoas que se comportam assim, que estão na frente de países aí. Então, isso é muito importante entendermos. Nós temos exemplos de países até próximo do Brasil, aonde acontece essa questão da pessoa querer uma posição e falar como se fosse um deus. Mas isso não é correto. Envenenado pelo poder. Então, olha só, o poder faz com que a pessoa perca o senso. É o que aconteceu com Nabucodonosor. E, envenenado pelo poder, Nabucodonosor também fez isso. O monarca mandou construir no Campo de Dura, era uma localidade, uma estátua de ouro com mais de 27 metros de altura. E sabe o que isso quer dizer? Se formos considerar um apartamento residencial, ele tem pelo menos aí mais ou menos 3 metros de altura. Mais ou menos 3 metros de altura. Pode variar. Se nós formos levar em consideração 3 metros de altura, a estátua tinha 9 andares. Ela equivaleria a um prédio de 9 andares. Só para você poder ter a ideia do tamanho, da altura dessa imagem. O fato de ter ouvido anteriormente que ele era a cabeça de ouro da estátua de seu próprio sonho seria a causa dessa soberba construção? Nós não sabemos. A Bíblia não dá detalhes sobre isso. Nós sabemos que ele teve um sonho, quis que fosse interpretado. Deus usa Daniel para interpretar o sonho. Fala que ele é a cabeça de ouro. E não sabemos que, se por causa disso, Nabucodonosor tomou a decisão de: vou construir uma estátua minha para ser adorada. Nós não sabemos se a estátua era dele, mas ele mandou construir uma estátua e exigiu adoração a essa estátua. Também não menciona de quem era a representação da imagem, se dele mesmo ou se de alguma de suas divindades. Seja como for, veremos aqui um ato extremo de autoexaltação e demonstração de poder. Ele poderia ter feito a imagem dele mesmo ou de um dos deuses da Babilônia. Marduk, por exemplo, que era um deus principal na Babilônia. Não sabemos, tá bom? Muitas vezes a religião é somente um pretexto para alguém esconder o desejo de ser notado pelo mundo. Isso aqui é muito interessante. Usando-a para fins egoístas. Não era incomum também entre os monarcas babilônios o levantamento de imagens em sua própria honra. Então era comum se fazer uma imagem para poder ser adorada. Nos nossos dias nós temos aí monumentos de pessoas, mas não estão ligados à questão diretamente de idolatria, mas apenas de um reconhecimento por uma obra, por uma ação, por feitos que essa pessoa fez. Mas no caso aqui, nessa época, eles levantavam imagens para serem adoradas, como Deus. Então, eles tinham essa pretensão. É triste saber que alguns de nós também usamos a vida cristã como um meio de nos promover e fazer nosso nome conhecido. Então, entenda uma coisa aqui. Esse canal, quando começou, ele já existia há quase 9 anos, mas quando eu comecei em 2020, o canal tinha 164 pessoas. 164 pessoas. Preste atenção nisso. Isso aqui é bem interessante de se falar. E aí eu vou mostrar algo aqui para vocês. Coloquei aqui, deixa eu sublinhar aqui para vocês enxergarem. Tá vendo aqui, ó? 47.500. 500 e alguma coisa, não é 500 só. Mas hoje o canal, depois de 4 anos, tá? Começou em 2020, abril de 2020. Nós estamos aí em agosto. Então 4 anos e alguns meses. O canal está com 47.500 pessoas. Então, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Só para poder vocês entenderem, vocês que estão assistindo essa aula. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Eu estou mostrando isso aqui para vocês entenderem o seguinte. O canal cresceu. Muito bem. Então, eu passar a ser conhecido na região norte. Um abraço para você que está me assistindo na região norte. Na região nordeste. Um abraço para você que está me assistindo na região nordeste. Na região centro-oeste. Um abraço para você que está me assistindo na região centro-oeste. Um abraço... a região sul. Um abraço para vocês que estão na região sul. E na região sudeste, onde eu estou, no Rio de Janeiro, hoje, e pessoas que me assistem fora do Brasil,
Isso é consequência. Mas esse não foi o motivo do canal ter sido levantado. Então não há nenhum problema de você passar a ser conhecido ou conhecida pelo trabalho que você está realizando para o Senhor. A única coisa que não pode é a motivação desse trabalho ser você quer ser conhecido, você quer ser famoso, você quer ser famosa, você quer ser visto por todo mundo. Aí não. Aí isso vai atrapalhar a sua vida. Porque Deus não trabalha em cima disso. Então tem muitas pessoas que usam as coisas de Deus para se promover. E isso é desagradável ao Senhor. 2. Em busca de adoração. Nabucodonosor quer ser adorado, ou quer que a sua imagem seja adorada. O rei extravagante mandou convocar todas as autoridades do seu reino para comparecerem à cerimônia de consagração da imagem levantada. Então ele fez a imagem, como eu mostrei para vocês, Daniel 3, e agora ele está convocando as pessoas para a consagração, para a inauguração dessa imagem. Mais que um simples convite, era uma ordem. Ou seja, vocês têm que vir. Dessa forma, ele queria impor sua religião a todos, além da presença. Todos deveriam se prostrar em adoração diante da suntuosa imagem, assim que os instrumentos fossem tocados. Então, o que ele faz? Ele manda construir uma imagem, ele chama aqueles homens para poder estar ali na inauguração da imagem, na consagração da imagem, mas não é apenas um chamado, tipo um convite. Venham! Não, é uma ordem. Venham! É obrigado a ir. E quando chega lá, eles são obrigados a se prostrarem diante da imagem, adorarem a imagem. Ou seja, ele está impondo aquilo que ele acreditava para que todos façam a mesma coisa. Esse é o cenário. E o grande problema aqui é, todos vão fazer. Com exceção de 3 jovens. Todos estão prontos a se prostrar, mas esses 3 jovens não querem se prostrar. Eles não querem se dobrar. Eles não aceitam isso. A estátua sobrepujava um objeto arquitetônico. A estátua sobrepujava um objeto arquitetônico. Era um ídolo que deveria ser reverenciado por todos os súditos, tanto que a palavra adorar, tá? Sagad, é mencionada diversas vezes. Vocês vão ter que adorar. Vocês vão ter que reconhecer, reverenciar essa estátua. A punição para o descumprimento seria a morte dentro da fornalha. Então, ele faz uma estátua, ele marca o dia da inauguração da estátua com a sua consagração, ele manda as pessoas virem e diz, se vocês não adorarem, vocês vão se prostrar. Talvez a estátua poderia até não ser de Nabucodonosor, mas o fato do sonho dele ser a cabeça de ouro na imagem, no sonho que ele teve, na imagem que ele viu, ele se achou no direito de dizer, eu tenho todo o poder, eu posso tudo, eu vou mandar, eu vou fazer essa imagem e eles vão ter que adorar sim. Há uma grande possibilidade que a imagem fosse dele, mas como a Bíblia não menciona, nós não podemos afirmar isso. Assim que os instrumentos musicais fossem tocados, todos, incluindo as autoridades, deveriam se prostrar e adorar a imagem levantada pelo rei. Então, todos que estivessem lá e as autoridades, todo o povo e as autoridades, tinham que se prostrar. Tinham que estar ali diante daquela situação. E, na verdade, eu queria até falar o seguinte, ó, o versículo 2 aqui, ó, Daniel 3:2. Olha o que o relato diz, tá? E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então aqui nem fala diretamente do povo, fala das autoridades constituídas, só para você saber. Então as autoridades, eles tinham que se prostrar diante da imagem que ele havia levantado, tá bom? Eles tinham que se prostrar. Vamos colocar aqui na NVT? Tá? E em seguida enviou mensageiros a todos os funcionários, sátrapas, funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados
e todas as autoridades das províncias para que viesse a dedicação da estátua que ele havia levantado. Então o texto não diz se o povo estava junto, mas as autoridades estavam todas lá e tinham que se prostrar. Estamos diante de um grande contraste nessa parte aqui. Enquanto muitos no meio do povo de Deus em sua terra adoravam imagens de outros deuses, voluntariamente, Israel vai até para o cativeiro por causa da idolatria. Um dos motivos era a idolatria. Então, eles já faziam isso voluntariamente. Só que aqui é diferente. Aqui é exigida adoração a essa imagem. E haverá aqueles que se negarão a cometer esse pecado. Israel, na sua terra livre, adorava a imagem de livre e espontânea vontade. Aqui, eles estão como escravos, mas eles se negam. Por quê? Porque eles sabiam do dever de adorar apenas a Deus. 3. A ausência de Daniel. Por que Daniel não estava lá? Se ele também era um responsável, ele tinha sido promovido pelo rei. Daniel não é mencionado nesse episódio. Onde estava e o que fazia na ocasião não é revelado. Então não adianta querermos especular, porque o que nós vamos falar são puramente especulações, conjecturas. E nós não podemos ficar ensinando a palavra de Deus baseada em conjecturas. A palavra de Deus é absoluta, a verdade de Deus é absoluta. Então nós não podemos entrar por esse caminho, porque é um caminho muito perigoso. Até porque o povo mais simples ouve nós falarmos uma coisa, e já que nós afirmamos, eles saem por aí afirmando também. Olha o problema. Olha o problema que nós temos. Temos aí uma emissora que passa novelas bíblicas. E aí você assiste algumas novelas com algumas temáticas. Por exemplo, tá passando, na época que essa lição está sendo dada, tá? Ela está sendo gravada aí no mês de agosto de 2024, e aí tá passando uma novela chamada A Rainha da Pérsia. É claro que muitos acontecimentos na novela não estão na Bíblia. E aí o povo simples assiste aquilo e acha que aconteceu daquele jeito, e às vezes numa oportunidade, numa saudação, numa conversa com sua própria família ou com irmãos em Cristo, contam aquilo como se fosse uma coisa da Bíblia. Então por isso que nós temos que ter muito cuidado com essas conjecturas. O texto não diz onde Daniel estava. Então eu não posso afirmar. Mesmo aqui extraímos algumas lições, mesmo não sabendo onde Daniel estava. O fato dele não estar diretamente envolvido nesse relato, apesar de ser o personagem humano principal no livro, humano, porque a história é de Deus através deles, tá? Indica que a coragem e a fé não eram exclusivas dele. Então Daniel está escrevendo seu livro, porque ele é o autor desse livro, acredita-se que ele é o autor do livro, e ele não está presente, mas ele vai mencionar outras pessoas que têm fé e têm coragem. Mostra que a fé e a fidelidade ao Senhor eram qualidades compartilhadas igualmente pelos outros jovens judeus. É claro que nós não podemos de maneira nenhuma achar que em todo o povo que foi para a Babilônia, só Daniel, Misael, Azarias e Ananias eram fiéis. Haviam outros judeus fiéis, isso é claro que haviam. Só que a Bíblia só relata a história com eles. Imagina a Bíblia relatando e contando a história de todo mundo. É impossível. Talvez você fale assim, ah, pastor, mas não tem mais. Você liga uma emissora de TV onde tem um jornal. Aí começa a ter as notícias. Porque houve um assalto em tal lugar, porque houve isso em tal lugar, houve um acidente em tal lugar. Tá bom. Aí você acha que só houve assalto naquele lugar? Só houve acidente naquele lugar? Não, mas o jornal ele tem um tempo e ele só comportou aquelas notícias. Não dava para colocar mais notícias. A mesma coisa. A Bíblia faz esse relato porque isso é interessante para a nossa edificação. Está dentro do plano da salvação, mostrando a fidelidade de jovens ali que representavam outras pessoas também ali dentro da Babilônia, né? Que também tinham fé, mas os seus nomes não entraram. Então, ali está jovens judeus tementes a Deus. Misael, Azarias e Ananias. Onde estão os jovens de fé e coragem em nossos dias como esses outros jovens judeus? Onde estão? Com coragem para poder continuar servindo a Deus mesmo estando na faculdade, mesmo estando no colégio,
mesmo estando entre os colegas, no qual alguns querem zombar da fé. Aonde estão os jovens com coragem em nossos dias? Não podemos negar a nossa fé porque alguém nos persegue, porque alguém nos discrimina, porque alguém nos cancela. Devemos continuar crendo, confiando e buscando a presença do nosso Deus. É melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Além disso, o fato de Daniel, autor do livro, ter registrado o episódio sem a sua presença, demonstra a sua humildade ao não se colocar como a única testemunha fiel na Babilônia. Então é demonstrado que não é só Daniel que está fiel, tem outros jovens. Tem Misael, tem Azarias, tem Ananias e provavelmente havia outras pessoas. Mas sim como alguém que deseja transmitir as lições e os exemplos de fé de seus companheiros. Quem realmente tem uma vida com Deus, quem realmente alcançou maturidade cristã, ele não é uma pessoa que foca nele, pensa só nele, quer só que as oportunidades sejam dadas para ele, fica com inveja que outros têm oportunidade. Não, ele se alegra por outros estarem sendo instrumentos na mão de Deus. Então hoje eu não preguei, mas outro pregou, Deus seja louvado. Hoje eu não cantei, mas outro cantou, Deus seja louvado. Hoje eu não dirigi culto, mas outro dirigiu, Deus seja louvado. Nesse ano eu não sou líder, mas outro é líder, Deus seja louvado. Nesse ano não estamos na regência, mas outras pessoas estão na regência do departamento, Deus seja louvado. Agora, Daniel tinha essa maturidade. Os nossos jovens precisam ser treinados para ter essa maturidade. Porque a ideia de Deus para a igreja é corpo. E corpo só funciona porque há uma unidade. A mão está trabalhando em conjunto com a outra mão. Com a perna, com o braço, com o olho, com a orelha, com o ouvido, com o nariz, enfim, com a boca. Há ali um trabalho mútuo entre os órgãos do corpo. Não pode haver divisão. Não pode haver competição. Imagine se Daniel fosse um jovem tomado pela competição. Ele não teria registrado essa história. Afinal de contas, ele não estava lá. Então não traria nenhuma glória para si. Então tenha cuidado de você não querer estar na frente dos holofotes. Que seja outras bocas que falem sobre você, sobre o trabalho que você realiza, e não a sua própria boca. Não a sua própria boca. Porque é importante que você faça o trabalho, mas é outros que vão falar desse trabalho. Eu tenho ido em lugares onde as pessoas têm falado sobre esse trabalho aqui do canal, mas são outras pessoas falando. E eu só posso dizer, Deus seja louvado. A fidelidade não é exclusiva de alguém. Guarde isso. Não é só você que é fiel. Tem pessoas que parece que só ele é fiel. Só ela é fiel. Só a irmã é fiel. Só a jovem é fiel. Só o jovem é fiel. Só o irmão é fiel. Não! Existem outras pessoas fiéis. Elias se enganou com isso. Quando ele está lá na caverna, ele diz, só eu sobrei. O Senhor disse, não. Tem 7.000 que não se dobraram. Não se curvaram à idolatria. E Elias estava se achando sozinho. É porque Elias estava ali, no cenário aberto. Mas havia outras pessoas que também estavam obedecendo a Deus. E às vezes nós achamos que é só nós, só eu, melhor dizendo. Só eu sou fiel, só eu oro, só eu jejuo, só eu consagro. Não, tem outras pessoas jejuando, tem outras pessoas orando, tem outras pessoas consagrando. Não só eu. Outros também estão buscando a Deus. Então que tenhamos muito cuidado com isso, de não nos acharmos o único, porque tem outras pessoas. Da mesma forma, não existem heróis solitários na vida cristã. E sempre há alguém com quem podemos contar. Você não está só. Existem outras pessoas. Talvez pode ser que pertinho de você, ao seu lado, mas tem outros. A igreja é um corpo formado por muitos membros. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Eu quero colocar esse texto aqui para nós aprendermos lições. Romanos capítulo de número 12, versículo de número
4 e versículo de número 5. Eu quero colocar aqui para você. Um outro texto importante para ser lido, se você quer aprender sobre essa questão do corpo, é 1 Coríntios capítulo 12. Vamos lá. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, a mão é mão, o pé é pé. Você não pode usar a mão como pé. É claro que existem pessoas que têm deficiências e acabam tendo que usar a mão como pé, ou o pé como mão. Eu já vi vídeos assim. Mas a mão é mão, o pé é pé. Então, da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, ou seja, temos funções diferentes e todos pertencemos uns aos outros. Então, não adianta eu querer me promover. Não adianta eu querer estar ali na evidência. Por quê? Porque o corpo, para ser corpo, todos têm que estar trabalhando. E não existe apenas uma mão no corpo, tem duas mãos. Certo? Então, não é só um pregador na igreja. Tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Naquela igreja local. Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem mais cantores ou cantoras. Então não pode haver o quê? Competição. Não pode haver o quê? Rivalidade. Porque não é só para um trabalhar. Todos têm oportunidade dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus, dentro do momento de Deus. E às vezes nós começamos a ficar irritados, chateados, aborrecidos, achando que deveríamos estar sozinhos. Mas não é assim. A igreja é um corpo formado por muitos membros. Essa mão, quando não pode fazer, essa aqui vai ajudar. Então tem essa ideia de mutualidade, de ajuda, de companheirismo, para podermos seguir em frente. Antes de eu prosseguir nesse tópico aqui, você acha importante aprender a palavra de Deus para saber como explicar e, ao mesmo tempo, ao ler, você compreender? Porque para dar essa aula é preciso haver uma compreensão para poder dar a aula. Eu estou aqui, tive que ter uma compreensão. Então a gente tem que ler, nós temos que estudar. Então você de repente tem dificuldade, ou não tem tanta dificuldade, mas quer aprimorar o seu estudo da Bíblia. Preste atenção nesse aviso. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. São mais de 20 horas de curso, onde você vai aprender as etapas do estudo bíblico e também métodos de estudo. Você quer estudar sobre um tema? Você quer estudar sobre um personagem, como o caso de Daniel, ou Sadraque, ou Misael, Azarias e Ananias, por exemplo? Você quer estudar sobre José, sobre Pedro, sobre Jó? Você quer fazer um resumo, quer aprender a fazer um resumo? Enfim, quer estudar sobre uma doutrina? Tudo isso é tratado nesse curso. O link está aqui no comentário afixado e também na descrição desse vídeo. É um valor acessível e vai ser um investimento para a sua vida, no qual você vai aprender como compreender a Bíblia de uma forma melhor. 2. A coragem dos amigos de Daniel. Aqui nesse tópico nós vamos tratar de 3 pontos. A denúncia e o perfil dos acusadores, a bravura dos jovens e o Deus que salva na fornalha. Tudo isso está explicando a coragem para enfrentar a fornalha ardente, que é o tema da lição de hoje. 1. A denúncia e o perfil dos acusadores. Diante do decreto, alguns caldeus, ou seja, aqueles que pertenciam lá à Babilônia, se dirigem ao rei e denunciam o trio de jovens hebreus, dizendo... Então eles fazem uma denúncia. Há uns homens judeus, então eles fazem questão de dizer, eles não são babilônicos.
que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, ou seja, eles têm uma posição e são judeus. Sadraque, Mesaque e Abidinego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Daniel 3, adoraram. Daniel 3, 12. Então eles denunciam dizendo, ó, eles não estão nem aí para ti, rei. Veja que Nabucodonosor mesmo não conseguiu ver isso, porque havia um grupo grande diante da inauguração. Então ele não conseguiu perceber que alguém não tinha se dobrado. Mas eles denunciam. Agora vamos entender algumas coisas. Em primeiro lugar, as palavras dos acusadores revelam que eram invejosos. A inveja é uma coisa terrível. Ao mencionar a posição privilegiada que os jovens judeus conquistaram em tão pouco tempo. Então isso trazia insatisfação ao coração deles. Como é que pode? Eles chegaram aqui como escravos e com tão pouco tempo já estão numa posição de destaque. E nós? Essa é a condição do invejoso. Às vezes, numa igreja local, tem pessoas que têm menos tempo naquele lugar e às vezes é dado a ele uma responsabilidade. Alguém que já está mais tempo não se conforma, fica aborrecido, fica aborrecida. Só que isso não deve ser feito assim, porque não é questão de tempo naquele lugar, tem a ver com o chamado. O chamado de Deus não leva em consideração a questão de tempo. Entenda isso. Se a pessoa aceitou Jesus, se ela tem ali, se ela já passou, tem passado por um discipulado, se ela já está ali a cada dia caminhando na obra de Deus e vê que ela está apta, não é uma questão, mas ele só tem 3 anos, o outro tem 15 anos aqui. Tem que dar para o que tem 15. Mas o chamado é com o que tem 3. E agora? É Deus quem manda. Não é tempo. Mas eu me esforço mais. Não é só questão de se esforçar, é questão de Deus chamar. Então, é um conjunto. Entenda isso. Entenda isso. É importante entender. Certo? Em segundo lugar, eram bajuladores. Eles usaram de bajulação para poder agradar ao rei, para o rei fazer o que eles queriam. Ao apelarem para o ego do rei, não fizeram caso de ti. Quando eles falam não fizeram caso de ti, eles são o quê? Bajuladores. E sabe o que às vezes o invejoso pensa? Ele pensa o seguinte, se ele sair dessa posição, eu vou poder ter a posição. Era o que eles talvez estivessem pensando. Em terceiro lugar, eram ingratos. Por que ingratos? Preste atenção. Porquanto se esqueceram que eles tiveram a vida poupada pela intervenção de Daniel e destes jovens que agora denunciam. Daniel 2, 24. Porque quando diz aqui que alguns caldeus fazia parte dos sábios. Então, eles também deixaram de morrer porque Deus usou Daniel e deu a ele o sonho, deu a interpretação do sonho. Revelou qual era o sonho e qual era a interpretação. A bravura dos jovens, número 2. Tomado de fúria, o rei denunciaram eles, agora o rei está furioso. O rei manda chamar os 3 rapazes e lhe dá um ultimato. Lhe dá uma palavra final. Se adorassem a estátua, estariam livres. Do contrário, seriam lançados imediatamente na fornalha. Provavelmente quem denunciou sabia que eles realmente serviam a Deus e a possibilidade deles aceitarem o que Nabucodonosor estava mandando fazer poderia não acontecer. Eles não fariam. Ou eles também pensaram o seguinte, agora eles vão ficar envergonhados, porque vão ter que se dobrar na marra. Só que esses jovens não vão se dobrar. Em sua prepotência ainda diz, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha o que Nabucodonosor diz. Vamos lembrar uma coisa? A prepotência envolve abuso de poder, isso é prepotência, opressão e tirania. Nabucodonosor age como alguém que se esqueceu de suas próprias palavras sobre o Deus que eles serviam e por isso desafia. Nabucodonosor esqueceu. Olha o que Nabucodonosor disse. Daniel 2,47. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis e o revelador do segredo, pois pudeste revelar este segredo. Então ele reconhece que Deus é Senhor, é Deus dos deuses e Senhor dos reis. E agora ele está dizendo,
Quem é o Deus que pode vos livrar das minhas mãos? Mostrando profunda convicção e força de caráter que se manifesta em crentes sinceros que não se acovardam, crentes que vivem uma vida com Deus, têm um relacionamento com Deus, eles mostram convicção e força de caráter. Os 3 rapazes rejeitam até mesmo se defender. Eles nem se defendem. Não precisam se defender. Não é causa pessoal. Muita gente acaba sendo pego numa armadilha porque por servir a Deus vem as ofensas. E aí você leva pro lado pessoal, eu levo pro lado pessoal. Não podemos levar pro lado pessoal, porque isso só está acontecendo por causa do que estamos fazendo, servindo a Deus. Então, se tem alguém que vai trabalhar nessa causa, é o próprio Deus. Não compete a mim querer vingança. Deus tem que me vingar. Eu preciso que Deus faça. Não faça isso! Seu coração vai ser tomado de mágoa, de rancor, de ódio. E sabe o que vai acontecer? O seu relacionamento com Deus vai ser quebrado. E você vai se distanciar de Deus. Porque Deus não pode trabalhar num coração cheio de mágoa. Ah, mas eu não merecia. Jesus também não merecia ir para a cruz. Ele foi. Então, se fizeram com Cristo, se Cristo sofreu, e como nós somos seguidores de Cristo, e temos que nos parecer com Cristo, vamos padecer também. Vamos passar por isso também. Eles não precisam se justificar diante da injustiça. É Deus quem o justifica. Aqui é Deus quem o justifica. Romanos 8,33. Com bravura afirmam que se forem lançados na fornalha, Deus os livrará. E mesmo se isso não ocorresse, em hipótese alguma iriam cultuar a imagem. Ou seja, o Deus que nós servimos, se ele quiser, ele vai nos livrar. E se ele não quiser, mas nós não vamos cultuar a sua imagem. Não negociaram a fé. E aí, você tem negociado a fé diante da pressão, diante da crise, diante da aflição? Eu tenho negociado a minha fé? Mesmo que as pessoas mais influentes tivessem cedido, porque todos do reino ali, todas as autoridades cederam. Vamos adorar. Eu não quero morrer. Mas eles disseram, eu prefiro morrer, mas eu não vou adorar. Eu sirvo a Deus, eu confio em Deus. Se Deus permitiu eu morrer é porque chegou minha hora. Mas eu não vou adorar. Então, mesmo que as pessoas mais influentes tivessem cedido, e ainda que a multidão tenha se curvado à estátua, estes não o fariam. Isso é a coragem. Isso é uma coragem que vem da nossa fidelidade a Deus. Tal resposta mostra que esses jovens eram novos em idade, mas maduros na fé. Tinham um relacionamento com Deus. Tiveram um crescimento espiritual. Sabiam que, eventualmente, dependendo da vontade de Deus, estariam preparados para a morte. Preferiam morrer a ceder ao pecado. É assim que deve ser. Pastor, mas eu ainda não consigo isso. Então vai buscando. Vai tendo mais relacionamento com Deus. Porque eles preferiram morrer do que ceder ao pecado. Muitas vezes não é um caso de morte. Mas às vezes você vai ser cancelado. Às vezes você perde um trabalho. Às vezes você perde a amizade, mas você continua fiel a Deus. Por quê? Porque você não quer ceder ao pecado. 3. O Deus que salva na fornalha. Lembre-se que Deus poderia não ter salvado. Nós temos o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te levará do laço do passarinheiro da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Só que tudo isso está se falando do que Deus tem poder de fazer. Mas tem vezes que Deus pode não nos livrar daquilo e nos livrar naquilo. Ou seja, Deus não permite, Deus não vai ser Deus permitindo não acontecer. Às vezes pode acontecer algumas coisas. Mas Deus está conosco. E se acontecer e nós viermos a óbito, é porque chegou o nosso momento. Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Aí ele ficou com muita raiva, muito furioso. Então, ele já tinha dito que iam para a fornalha, mas agora ele manda aquecer 7 vezes mais. E determinou que os moços fossem amarrados e jogados dentro dela. E o milagre acontece. Deus quis livrá-los. O fato de mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais demonstra sua fúria em querer rapidamente exterminar os jovens que desobedeceram às suas ordens.
Ou seja, um homem na posição de Nabucodonosor não poderia ser contrariado, porque senão ele perde a autoridade. Então o que ele faz? Manda matar. Só que Deus não decretou que eles vão morrer. Atos 5:29 diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Toda vez que o jovem pensar em ceder para poder agradar os homens, lembre-se de Atos 5:29. Importa mais obedecer a Deus do que os homens. O próprio rei percebeu que eles não estavam sós, mas havia um quarto homem com eles com aparência divina. Eles estão vivos e caminham livremente pelo fogo. Versículo 25. O fogo queimou as cordas, mas eles estão ilesos. Como é que pode? As cordas são queimadas, mas eles não são queimados. Isso é um milagre que Deus realizou na vida de Misael, Azarias e Ananias. Eles confiaram em Deus e Deus quis o livrar. O Senhor permite que passemos por vales e provações, mas sempre está conosco. Isaías 43:2, Mateus 28:20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Como resultado da fidelidade e bom testemunho dos jovens, ou seja, eles se comportaram como realmente servos do Senhor, o rei agora, em vez de exigir adoração, louva a Deus. Versículo 28. Então o que Deus está fazendo aí, esse livramento na vida desses jovens, não é para engrandecer os jovens, é para que o seu nome seja engrandecido. A obra que você realiza não é para o seu nome ser engrandecido, é para que o nome do Senhor seja engrandecido. Ainda que Deus faça alguma coisa que nos coloque numa posição mais elevada, é para o nome dele ser engrandecido. Quando o crente é fiel, o Senhor é exaltado. Guarde isso. Se eu manter fidelidade, Deus é exaltado, porque as pessoas reconhecem a glória de Deus. Quando o crente honra a Deus, Deus também o honra. Versículo 26. Eles honraram a Deus e Deus o guardou, porque ainda não era a hora deles. Agora lembre-se, se fosse a hora deles e eles morressem, isso não quer dizer que Deus os desonrou. Quer dizer que a obra com eles terminou. Tópico 3. Nós temos aqui idolatrias e fornalhas do tempo presente. Agora ele vai fazer uma aplicação. Nesse tópico, ele vai fazer uma aplicação para mostrar que nos dias de hoje nós também enfrentamos idolatrias e fornalhas. Ele vai tratar 1. O pecado da idolatria. 2. Tipos de idolatria. E 3. As novas fornalhas dos nossos dias. Não temos fornalhas igual de Nabucodonosor, mas temos outras que são correspondentes a essa fornalha. 1. O pecado da idolatria. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus adverte enfaticamente sobre a idolatria. Deus condena a idolatria. É um pecado grave que viola o primeiro mandamento. Êxodo 23, versículo 3. Somente ao Senhor adorarás e a ele darás culto. Somente o Senhor. E o que é idolatria? É a adoração a um ídolo, uma imagem ou qualquer outra coisa. E é aqui que nós nos enganamos. Eu não me dobro, eu não me ajoelho diante de uma estátua. Mas acontece que é qualquer outra coisa que seja considerado um falso Deus ou objeto de adoração no lugar do Deus verdadeiro. Nós temos que entender que podemos idolatrar, sabe quem? A mãe, o pai, o irmão, a esposa, o marido, um bem material. Podemos dar muito mais valor a eles do que a Deus. E aí nós estamos fazendo tipo uma adoração, porque estamos priorizando aquela coisa ou aquela pessoa em relação a Deus. Jesus mesmo disse: aquele que amar mais pai, mãe, irmãos, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Porque o amor a Deus tem que estar acima de tudo. Por essa razão, os jovens hebreus se negaram a atender à ordem do rei. A sua nação estava sendo castigada pelo Senhor por causa da idolatria. Eles tinham ido para o cativeiro por causa da idolatria e vão continuar praticando idolatria lá? E eles não estavam dispostos a cometer o mesmo erro do povo. Eles não chegaram a considerar sequer a possibilidade de realizar uma adoração falsa em público enquanto mantinham a fé em Deus dentro dos seus corações. Ou seja, vamos nos dobrar aqui, mas Deus, tu sabe, nós não estamos te adorando, não. Nós não estamos adorando a imagem, não. Mas nós não queremos morrer, não. Ele se manifesta e diz, não vamos adorar. E ponto. Acabou. Sabiam eles que qualquer forma de compromisso com a idolatria já era uma negação a Deus, pois o verdadeiro testemunho é baseado na integridade.
expresso pelos lábios e guardado no coração. A pessoa diz, não, eu não tô. Eu dobrei o meu joelho, mas eu não estava adorando. Continuo adorando a Deus. Não, a minha atitude já demonstra que eu estou me rendendo àquilo. Então eles não pensaram em se dobrar e dizer, não, aqui a gente não está adorando. A gente só está de joelho dobrado para que nós não venhamos morrer. Então cuidado. Cuidado, talvez você diga assim, não, eles falaram pra mim que eu tinha que fazer desse jeito, né? Os colegas da escola, pra mim não ser rejeitado. Eu fiz, mas o meu coração não tava aquilo. Não, você não pode fazer. Pra agradar a Deus, você não pode fazer. Ainda que te rejeitem, seja fiel. Daniel foi fiel. Misael, Azarias e Ananias foram fiéis. 2. Tipos de idolatria. Além da devoção religiosa a falsos deuses e imagens de escultura, é aqui que você vai compreender que vai muito além disso. A idolatria também pode se manifestar em várias outras condutas que excluem a primazia do Senhor da vida. Então Deus sai de primeiro lugar e essa coisa entra em primeiro lugar. Vamos lá. Autolatria. O que é isso? Forma de idolatria própria que conduz ao egoísmo e ao individualismo. E ao narcisismo. Hedonismo também está dentro disso. Então, é autolatria. É eu. Ou egolatria. Eu. Quando o ego e a autoimagem são colocadas acima de tudo, as pessoas se tornam amantes de si mesmas. Tá? Em 2 Timóteo 3:2. Essa é uma forma de idolatria. Então, ele não adora a imagem, mas adora a si mesmo. É ele, e ele, e ele, e ele. Narcisismo. B. Culto a personalidades. Personalidade. O que é isso? Valorização e veneração excessiva a outras pessoas, tais como figuras públicas, artistas, influencers e até mesmo religiosos. Paulo combateu esse tipo de prática que levava ao partidarismo na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Cristo não está dividido. Tem pessoas que cultuam a personalidade. Até desmaiam. Meu Deus, a minha cantora predileta, o meu cantor predileto, o meu pregador... Ei! É um ser humano. Você não pode adorá-lo. A pessoa comprar uma literatura ou um DVD, enfim, quase hoje não se usa mais, mas uma literatura ir lá e dar uma dedicatória, uma coisa. Agora, daí, você entrar num estado de euforia... Não. Não pode. C. Amor ao dinheiro e à riqueza. Tem pessoas que amam o dinheiro. A busca desenfreada por riqueza e o foco no dinheiro como principal objetivo de vida. Porque aí eles estão buscando também poder. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. É dinheiro. Jesus está ensinando uma coisa aqui interessante. Ele coloca o dinheiro como Deus, porque as pessoas servem ao dinheiro. Você não pode servir ao dinheiro. O dinheiro não deve ser nosso senhor, mas sim está a nosso serviço. Guarde isso. Devemos entender que, após separarmos o dízimo do Senhor, que são os 10%, o dinheiro deve ser usado para sustentar a nossa família, os 90%, sustentar a nossa família, ofertar na obra do Senhor, certo? E ajudar os necessitados, dentro das suas possibilidades. E Deus sabe quando você pode e quando não pode. Não adianta você dizer, eu não posso, e Deus diz, pode, mas não quer fazer. Então, Deus também não vai abençoar o trabalho das suas mãos. Por quê? Porque você não quer fazer a vontade dele, semear no reino dele. Contribuir. Então, você tem que ter um coração liberal, no sentido de ser alguém que está pronto a contribuir de acordo com as suas possibilidades. Não adianta dizer que não pode quando Deus sabe que você pode. Tem vezes que você não pode, mas tem vezes que Deus sabe que você pode. Idolatria política. Isso aqui é um outro problema. Esse pecado também se manifesta na supervalorização de ideias e formas de pensamento segundo a tradição dos homens. Colossenses 2:8. Em nossos dias, novas formas de idolatria se escondem em ideologias políticas que prometem algum tipo de salvação ou redenção humana. É o tal do evangelho social. Cuida-se das coisas, mas não se preocupa com o problema do pecado. Não adianta só pensar em ajudar as pessoas. É preciso pregar o evangelho para eles se arrependerem dos seus pecados. E aí tem essa questão política que quer ajudar, resolver o problema físico, mas não resolve o problema espiritual.
Devemos ter a convicção de que nenhum homem, partido e nem mesmo Estado é capaz de salvar. Isso aqui é importantíssimo. Só temos um Deus e Salvador. Então não considere um político como salvador da pátria. Nós continuamos servindo ao Senhor. É claro que isso não exclui nossa responsabilidade como cidadãos, ou seja, nós não estamos idolatrando ninguém, mas isso não exclui nossa responsabilidade como cidadãos em um país democrático, onde devemos votar em pessoas que não defendem ideologias contrárias às escrituras. Não adianta eu orar para que o Brasil seja um país melhor, se na hora do meu voto eu vou lá e voto em pessoas que defendem isso. A minha oração não tem nenhum valor, porque eu não estou fazendo a minha parte. No Império, como Paulo vivia, eles não faziam votos, eles não podiam votar. Aí era diferente. Mas nós vivemos num país que podemos escolher os nossos representantes. Então precisamos escolher pessoas que não defendam ideologias que são contrárias à palavra de Deus. 3. As novas fornalhas. Quais são elas? Nabucodonosor não foi o único governante a exigir das pessoas lealdade absoluta. Esse tipo de regime totalitário aconteceu diversas vezes na história, transformando o Estado ou líder político em objeto de reverência absoluta por meio do culto à personalidade. Em nossa cultura ocidental, os cristãos estão sendo empurrados para as formas atualizadas de fornalhas ardentes. Lembrando que existem países hoje que fazem a mesma coisa. As pessoas não podem servir a Cristo porque elas são perseguidas. Tem que adorar aquilo que eles adoram. Ou adorar aquela pessoa que está diante do poder, tá? Agora, nos nossos dias, temos aí novas fornalhas. Elas não queimam o corpo, mas tentam destruir a fé, a espiritualidade e as convicções daqueles que servem ao Deus das Escrituras. No caso dos jovens, escolas e faculdades são ambientes propícios para essa destruição por meio da doutrinação de ideologias que combatem a existência de Deus ou distorcem o que as Escrituras ensinam. Isso quer dizer que os jovens não devem estudar? Não devem fazer faculdade? Não. Mas devem ser treinados e preparados para enfrentar esse ambiente hostil, onde existem professores, alguns professores, que estão prontos a querer doutrinar. E se esse jovem estiver fundamentado na palavra, ele rejeita isso no coração dele. Pensamentos totalitários procuram jogar os cristãos para a morte na cultura, caso não adoremos os seus ídolos. Então, ou vocês fazem do nosso jeito, ou eles vão nos cerceando, cortando os nossos direitos. As fornalhas são novas, mas a estratégia é antiga. Vale a pena seguir o exemplo dos jovens hebreus e batalhar pela fé. Olha o que diz Judas, capítulo... E Judas só tem um capítulo. Então, Judas 1, versículo 3 e 4. Amados, procurando eu vos escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Judas estava pensando, Judas era irmão de Tiago, tá? De Cristo. Acredita-se nisso. Então, não é Judas Iscariote não, tá bom? Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele ia falar sobre salvação, mas ele tem que defender a fé porque a coisa não tá boa. Então ele escreve sobre isso. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, ou seja, pessoas que Deus já sabia que iam fazer esse tipo de coisa. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então ele está alertando, cuidado com esses falsos mestres. Cuidado com essas pessoas ímpias que promovem ideologias que são contrárias ao que a palavra de Deus ensina. Conclusão. Muitos anos se passaram desde o episódio em que os jovens hebreus enfrentaram a ameaça de serem lançados em um forno ardente por não adorarem a estátua do rei. Hoje, a Igreja de Cristo se depara com pressões para ceder a ideologias prejudiciais. Está cerceando, está tentando tirar o direito de poder falar de determinadas coisas, seja no templo, seja nas redes sociais, na internet. Tudo isso está acontecendo e nós precisamos ficar firmes. É essencial encontrar a coragem de resistir a essas pressões idólatras, evidentes
e, ao mesmo tempo, discernimento para evitar a adoração de ídolos que sutilmente se ocultam em outras formas de expressão, não necessariamente numa imagem. Então, cuidado, precisamos ter essa percepção. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição número 7. Deus abate o coração orgulhoso. Aí Nabucodonosor vai se ver apertado por causa de suas atitudes. Ele teve uma atitude errada e agora ele vai se ver apertado por causa dessa atitude que ele não deveria ter. Tá bom? Quero lembrar você que, se você quiser contribuir com o meu ministério de ensino, você pode apontar o seu celular para o QR Code da tela e colocar generosamente aí o valor que você quer, ou pela chave Pix. Você não é obrigado, mas caso você queira contribuir com o meu ministério de ensino, aqui estou eu, tá? Você pode fazê-lo, tá? Vai estar em nome de Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês. Se você não puder, ore por mim, pela minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna. Nós necessitamos das vossas orações, família, né? Filhos, netos, família de modo geral, nós precisamos muito. Esteja orando para que Deus abençoe, para que Deus abra portas, né? Possa nos levar aonde Ele quiser. Também aproveita essa oportunidade para falar com vocês, caso vocês queiram nos convidar. Ela louva. Eu, para pregações, escola bíblica dominical, escola bíblica para obreiros, estudo bíblico, palestras, congressos, seminários, simpósios, aula de teologia, treinamentos, tudo que tem a ver com a pregação, e o ensino, nós, pela bondade de Deus, eu, pela bondade de Deus, irei, e ela sempre me acompanha, ou se ela for convidada para louvar, ela vai e eu acompanho também. Então, pode entrar em contato, tá aí o meu WhatsApp, você vai ver que não há nenhuma dificuldade de nos levar, tudo para a honra e glória do nome santo do Senhor. Quero lembrar você também as recomendações de livro, tem aí Contra a Correnteza, vou deixar o link na descrição e no comentário afixado, e também Daniel versículo por versículo, caso você queira se aprofundar na história, no livro de Daniel, é importantíssimo. Lembrando a você também sobre os slides da EBD comentado online também, pacotes, inclusive dos jovens. Você gostou? Ficou mais fácil a aprender com esses slides que é colocado na tela? Esse mesmo slide você pode ter ele em PowerPoint para que você venha manusear, e se você achar por bem, tirar alguma parte, colocar alguma parte, fique à vontade. Basta você clicar no link na descrição e também no comentário afixado para poder adquirir o pacote de slides, e você assim também vai estar semeando no meu ministério de ensino. Também tem o e-book O Perdão Entre Casais, aonde não trata só do perdão para casais, o foco ali, né, principal é casais, mas serve para todo tipo de relacionamento. Tem muitas pessoas com seu relacionamento comprometido porque não querem perdoar. Estão com um relacionamento comprometido com Deus porque não querem perdoar. E aí também estão com um relacionamento comprometido com as pessoas. E o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Todos eles, o link está na descrição. Bom, nesse momento eu quero agradecer a você que ficou até agora nessa aula, e nós vamos estar orando e para nos encontrar na próxima lição, se assim o bom Deus nos permitir. Então, vamos fazer nesse momento uma oração. Ore por mim, ore pela minha família, porque nós necessitamos. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho te render graças por mais essa aula, Senhor, que eu pude ministrar para a glória do Teu nome. Senhor, abençoa a vida de cada professor e de cada professora. Usa eles como instrumento, Senhor, nessa aula, que os alunos sejam edificados. Mais uma vez eu peço ao Senhor que toque no coração de cada um que assistiu essa lição, para que eles possam, Senhor, deixar o seu like, fazer o seu comentário e também, Senhor, divulgar o canal, divulgar esse vídeo em suas redes sociais, para que outras pessoas sejam alcançadas. Coloca no coração dele esse desejo, Senhor, para que vidas possam ser treinadas, Senhor, para poder treinar outras vidas no futuro. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos, eu entrego os pedidos de oração, as causas, as necessidades das pessoas. Eu peço que a tua bênção seja estabelecida, seja, Senhor querido, alcance vidas. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, estou deixando vídeos de recomendação na próxima tela e nos vemos no próximo programa EBD Comentado Online, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.